E aí, meus amigos, a paz do Senhor, que bom que você veio até este vídeo, foi Deus que te trouxe. Mais um vídeo aqui, graças a Deus, um vídeo muito especial. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para todos os cristãos e precisa ser mais enfatizado, principalmente nos dias de hoje. E para deixar esse vídeo mais especial ainda, estou aqui com o meu parceiro Anthony, que veio de lá de Itaí para poder trocar uma ideia com nós, e ele vai estar nos ajudando a tirar dúvidas e abordar um pouco mais esse tema, porque ele também tem bastante experiência, tem uma bagagem muito grande nessa questão de evangelismo. E aí, galera, prazer estar aqui. Obrigado, mano, por ter me chamado. Só para vocês saberem, né? Sou o Antônio, como ele me falou. Sirvo lá na IEAB, tá em Paulista. Vai ser um prazer trocar esse tempo aqui com vocês. Tamo junto. Fechou. Mano, então, Antônio, pra gente começar esse vídeo, eu acho que pra gente poder trazer essa questão de evangelismo como um estilo de vida, a gente já lembra do Marcos 16,15, né? Que sempre vem falando, tipo, ide e pregar o evangelho por toda criatura, por todo mundo, a toda criatura, né? E existem traduções com as suas variedades de palavras, né? E uma delas é vão e preguem o evangelho. Então a gente já consegue entender que isso não é algo de escolha, você faz se você quiser, ou isso é específico para todas as pessoas. Quando Jesus ele fala ide ou vão, a gente entende que isso é uma ordenança da parte do Senhor Jesus para conosco. Então a gente entende que o ide pregar o evangelho é para todos os cristãos sem exceções. O que você entende com essa mensagem aí? É que às vezes a gente sabe, mas a gente dá algumas desculpas, né? Sim. Mas Jesus ele dá uma ordem, nós como ovelhas, nós obedecemos e seguimos. Então o ID ele é para todos os irmãos, para todas as irmãs em Cristo. Não há acepção para um pequeno grupo ou para uma pessoa que tem facilidade com tal coisa. É para todos. E há diversas formas de evangelizar, né? Sim, é importante. Ainda mais, no momento que nós vivemos, com a facilidade da internet, né? Mano, a gente pode evangelizar pela internet, como está sendo o evangelismo pela internet, né? E você falou, a questão de pequenos grupos e grupos específicos. Acho que também, às vezes, um problema da igreja local é, colocar tudo nas costas do evangelista, né? Quem sabe um irmão ali separado para poder fazer esse trabalho. Aí a gente pode pensar, não vamos evangelizar porque esse é um chamado específico para o evangelista. Isso aqui não, mano. O evangelismo, ele é para todos. Existe uma frase, eu não me lembro o autor, que ele diz assim, pregue em todo o tempo. E se necessário, use palavras. Ele está dizendo assim, a sua pregação deve ser as suas atitudes. O seu estilo de vida deve ser uma pregação, tá ligado? Como você vive, como você fala, como você anda, como você se porta. Fala muitas vezes muito mais que as suas próprias palavras, né? O jeito que você age nas adversidades, nos momentos conturbados do dia a dia, você mantém a calma, você perde a linha. Então isso diz muito sobre você. Exatamente. Tem 1 João também, capítulo 2, versículo 6, que diz que todo aquele que diz estar unido com Deus, ele deve viver da mesma maneira que Jesus Cristo viveu. E isso é muito importante, porque pra gente primeiro entender como Jesus viveu, a gente tem que ter uma vida de leitura bíblica, tá ligado? Exato. E Jesus, ele era um cara que tinha a palavra de Deus, como que eu posso dizer assim, a palavra de Deus estava cravada no coração dele, ele sabia do que ele estava dizendo, ele não falava nada em dúvida, né? E sem contar as revelações do pai para com o filho, né? E a gente precisa então mergulhar na Bíblia, porque quando a gente mergulha na Bíblia, a gente entende que esse é um chamado para todos, tá ligado? Para todos. Então a gente tem que quebrar essa barreira que o evangelismo, ele não é para um determinado grupo ou para o evangelista que foi separado na igreja local. Líder, assessor. Mas para toda a igreja, para toda a igreja. Eu acho que isso é um paradigma que a igreja ela precisa entender, né, mano? É que nem ministro de louvor precisa evangelizar, tá ligado? As irmãs do ciclo de oração, elas precisam evangelizar. Os obreiros, eles precisam evangelizar, né? Os membros, enfim, todos precisam. Então, se você tem essa concepção, olha, eu estou unido com Deus, o Espírito Santo, ele habita em mim, então você entende que você precisa evangelizar. E o ministério de Jesus foi formado por muitos pilares, né? Mas o principal deles foi o ensino da palavra e foi as curas, né? Então,
como discípulos e como pequenos Cristo, né, que é o significado da palavra cristão, a gente tem que ter esse pilar da nossa vida cristã, que é pregar o evangelho, é ensinar a palavra de Deus, né? E algo que a gente comenta muito, tem comentado essas semanas atrás lá na minha congregação, é você conhecer primeiro a Jesus, o seu Deus, para você poder torná-lo conhecido. Porque como você vai falar de alguém ou de algo que você não conhece? Então, quando você tem uma vida com Deus, quando você tem suas experiências com Jesus no secreto, quando você vai evangelizar ou quando você vai fazer uma ação específica, seja com um amigo, seja com um colega, um primo, um tio, um familiar, enfim, seja com quem for, você vai ter propriedade naquilo que você está falando e, acima de tudo, você é o instrumento. Acima de tudo, o Espírito Santo, ele fala através da sua vida. E isso é o mais importante. Então, puxando nessa questão tipo, que é uma ordenança, o que nós devemos responder quando Jesus dá uma ordem pra gente? É obediência, né? Então, tipo, se você não pregar o evangelho, você tá em desobediência, tá ligado? Então, tipo, isso é mais sério do que a gente pensa, tá ligado? Isso é algo mais profundo do que a gente pensa. E você também, tipo, falou uma coisa muito interessante na questão, tipo, de ter experiências com Jesus, né? Porque isso, as nossas experiências com Jesus, as nossas experiências com Deus, ela já abre porta para o evangelismo, entendeu? Já dá bagagem, tipo assim, já pode se tornar uma estratégia. Porque, cara, as pessoas, na verdade, se você parar pra pensar, as pessoas, elas dão motivo pra gente evangelizar elas. Elas dão motivo. Eu lembro de uma vez que eu estava indo trabalhar e estava na rodinha de amigos lá no trabalho e o pessoal, tipo, não era convertido nem nada, só que ele estava, tipo, falando muito mal do casamento, tá ligado? Só que, tipo assim, muitas pessoas dizem, então já vão me afastar dessa galera. Eu não, eu peguei e fiquei lá. Eu fiquei lá e eu ouvindo. Só que é interessante que, tipo assim, como eram meus amigos, os caras não mudou de assunto. Os caras continuou. Só que aí eu entrei no assunto. E eu peguei e falei, eu lembro que eu falei assim, gente, o casamento ele só é ruim pra quem não sabe casar. Aí os caras já, tipo, já parou, tá ligado? Eu peguei e falei assim, porque se você ora a Deus ele vai te mostrar uma pessoa. Deus ele vai te mostrar uma mulher segundo o coração dele, uma mulher, tipo, uma mulher íntegra, que te edifica. Então, tipo assim, quando você casa com uma mulher assim, tipo, de acordo com a vontade de Deus, cara, o casamento não é isso que vocês estão falando, não, mano. O casamento ele é uma bênção. aí eu já comecei, tipo, na contramão, tá ligado? Já comecei a falar, mano, a minha esposa ela é uma bênção. Acima de tudo, a minha esposa ela é minha amiga, tá ligado? Tipo, já mudou o foco do coisa. Então, tipo assim, já entra muito na questão, tipo, de nós sermos luz do mundo e sol da terra, tá ligado? Tipo, a gente precisa estar nesses ambientes. E quando a gente se depara com essas certas situações, não se retire, tá ligado? Não se retire. Mas, tipo, mude o foco nessa questão e tente introduzir Jesus. Mano, o evangelismo, ele é isso. O evangelismo é algo simples, ele é uma conversa. É que nem eu mesmo já usei a experiência que eu tenho com a minha esposa, tá ligado? E se vocês repararem, quando você vai pra fora, você vai pras ruas, ou nos locais que você está no seu dia a dia, escola, curso, trabalho, muitas vezes as pessoas que estão em sua volta, elas vão compartilhar dores que muitas vezes assim já foi algo que você passou. E por você ser um cristão, por você ser uma verdadeiro, conhecer a palavra e tudo mais, você ter suas experiências com Jesus, você vai poder ajudar aquela pessoa porque um dia foi você naquela situação. Então você vai dizer, olha, eu fiz assim, eu conheci essa pessoa chamada Jesus, ele me disse isso, ele falou para eu ir por esse caminho. E aí você consegue criar um vínculo com essa pessoa, porque vocês compartilham as suas dores. E aí vocês automaticamente vão compartilhar a solução, que é Jesus. Forte. Então use as suas dores, vença as suas dores com Jesus, porque Deus ele quer te usar como instrumento de cura, tá ligado? Porque, por exemplo, algo muito que nos Jovens Mochileiros, né, eu ouvi foi que as nossas dores seriam expostas lá fora. E aí aquele ponto de dificuldade que pega em você, que talvez tá no seu coração, está te conturbando assim, preste atenção nisso, porque quando você for lá para fora, uma pessoa vai compartilhar isso. Olha, eu estou passando por isso, meu pai também faz isso, o ambiente familiar meu é desse jeito, e você vai se identificar. E aí você consegue ter um ponto de referência, talvez? Um ponto
Então, aí você acaba criando um ponto em comum com a pessoa. E quando vocês criam um ponto em comum, fica muito melhor de conversar, de compartilhar isso, de dizer como você venceu, como você está vencendo isso, né? Então você consegue ajudar aquela pessoa porque você tem propriedade naquele assunto. E isso faz toda a diferença. Porque, tipo, querendo ou não, a pessoa também ela pode até se sentir um pouco mais segura de compartilhar, porque é algo que você já passou. É que ele tá falando, tipo, um ponto em comum, tipo, já é uma brecha para você poder introduzir Jesus na conversa, né? Tipo, realmente. Por exemplo, muitos jovens, né, acabam crescendo em um ambiente familiar conturbado, um ambiente que muitas vezes tem gritos, tem brigas, e vamos supor que você tem experiência nisso. Quando você compartilha isso com seu amigo, com seu colega, ele vai pensar, poxa, não é só eu, né? Eu não sou não é só na minha casa. Não é só na minha casa que é assim, isso acontece em outros lugares. E aí fica muito melhor de você conseguir introduzir Jesus nessa conversa. É tipo assim, Deus, ele sempre vai nos conceder momentos específicos para a gente evangelizar. Deus, ele sempre vai nos conceder oportunidades para poder pregar o evangelho. A gente tem que estar atento, porque, cara, no nosso dia a dia com certeza vai aparecer. Pode ser numa reclamação, entendeu? Tipo, pode ser tipo numa dificuldade, numa doença, tipo, a gente tem oportunidade de poder introduzir Jesus, a gente só precisa estar um pouco mais ligado e, claro, sempre orando e pedindo para Deus nos capacitar, né? Lá no Instagram a gente separou, a gente fez uma caixinha de perguntas lá para poder suprir a dúvida de vocês, tentar ajudar, né? Com um pouquinho que a gente sabe, né? A gente sempre ajudar. E a gente recebeu 2 perguntas bem interessantes e a gente vai estar trabalhando sobre essas perguntas. E a primeira pergunta é assim: quais dicas vocês dariam para vencermos a vergonha e o medo de evangelizar? E aí, Anthony, o que você acha? Quais dicas você daria para a galera para a gente perder esse medo de evangelizar, essa vergonha? Então, eu, particularmente, eu sempre fui muito tímido e eu sempre tive muita vergonha de falar com as pessoas ou em público. E até mesmo não gostava de conversar, mesmo porque eu preferia ficar no meu canto, justamente por causa da timidez, da vergonha, do medo. Só que isso acontece porque, em específico no evangelismo, isso é novo, talvez para você, né? É algo novo. E tudo que é novo, a gente acaba estranhando um pouco. Então é dar um passo de cada vez. É primeiro você saber do que você está falando para as pessoas, você ter os seus momentos com Jesus, suas experiências, você ter seus próprios momentos. Depois disso, faça simulações, né? Simule abordagens, simule abordando um perfil de pessoa específico, faça simulações entre vocês, entre você e um amigo seu que você tem mais intimidade. E terceiro, não espere um ambiente perfeito e lindo para começar, porque de verdade nunca vai existir um ambiente perfeito, né? Uma experiência minha particular foi quando eu estava fazendo um evangelismo em uma pista de skate e eu gosto desse ambiente, é um ambiente que me favorece, assim. E eu pensei, aqui é um ambiente perfeito para evangelizar. Só que eu senti muito forte o Espírito Santo falando no meu coração, aonde houver pessoas é um ambiente perfeito. Não tem essa de que você se encaixa naquele grupo, é um ambiente perfeito. Não tem essa. Comece com um amigo que você tem mais intimidade, que você tem mais facilidade de conversar, e ensaie, treine, simule as abordagens, fala seu nome, se apresentando para você mesmo no espelho, treina, porque quando você começar a colocar isso em prática, vai ficar mais leve. Não, tipo, a gente tem que lembrar que eu gosto de pensar no evangelismo como uma conversa, né? Porque às vezes a gente acha que o evangelismo ele é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que abrir já a Bíblia, apresentar um plano de salvação. Se você conseguir, mano, show! Mas tipo, começa, que nem o Antônio falou, um passo de cada vez, começa com um simples. Uma coisa que ele falou muito importante é ver se você e essa pessoa tem um ponto em comum e trabalha dentro desse ponto comum, tá ligado? Mas o evangelismo, ele se constitui isso, né? Numa conversa onde você introduz Jesus como a solução para sanar determinada situação na vida daquela pessoa, entendeu? E tipo, nós sabemos que de fato Jesus ele é a solução dos nossos problemas, né? De fato Jesus ele é o único caminho, né? Tipo, então todas as coisas levam a Deus, né? Então pra gente vencer esse medo, essa vergonha, é exatamente isso que o Antônio falou. Simule tipo de coisas que você falaria, simule diversas
pessoas, tá ligado? E busque sempre um ponto em comum. Realmente muito bom mesmo essa colocação do Anthony aqui pra gente poder vencer esse medo e essa vergonha de evangelizar. A gente também recebeu uma outra pergunta que fala assim, o que fazer quando abordamos uma pessoa e ela não quis ouvir, ou ela não quer ouvir, tá ligado? Quando há uma abordagem de evangelismo. E aí, Anthony, o que você acha? Simplesmente você não faz nada. Exatamente. Se a pessoa ela não tá afim de conversar, de dar atenção naquele momento, de trocar uma ideia, você não tem que empurrar nada de goela abaixo, você não tem que forçar ninguém a conversar com você. Você agradece pelo tempo que ela te deu, você se despede, você fala um Deus abençoe, você fala um Jesus te ama. Se você conseguir ela aceitar, você deixa um panfleto, alguma coisa que tenha algum contato ali, que algum dia ela possa vir a falar com você em algum momento. Mas não force, se retire e é isso. É exatamente isso, tipo, a gente não pode ser aquele cristão chato, aquele crente chato, tá ligado? Porque senão a pessoa realmente já pode pegar e falar que você tá forçando uma religião, né, sendo grosso, ignorante, então, tipo assim, vamos supor, você decide, vou evangelizar determinada pessoa, e você vai lá e tal, e a pessoa não quer ouvir, tudo bem, fala, não, tudo bem, eu respeito, né, o Senhor Jesus te abençoe, Ele abençoe você e sua família, tenha um ótimo final de semana, que o Senhor te acompanhe e se retire, né, tipo, não precisa forçar nada. Aí eu acho também muito interessante, Anthony, beleza, a pessoa não quis ouvir, então com certeza aquela pessoa ou ela está muito ferida, né? Ou o coração dela ainda é como se fosse um coração de pedra. Seria alguma experiência, né? Sim, um trauma poderia ser. Então, tipo assim, se a pessoa não quer ouvir, é muito interessante da sua parte, quando você for ter o seu devocional com Deus, orar por ela, né? Tipo, pede para Deus abençoar, pede para Deus dar um coração sensível a ela, porque se for vontade de Deus, vai aparecer mais pessoas para evangelizar ela. E quem sabe numa próxima oportunidade ela não ouça, entendeu? Mas através da sua oração. Então, tipo, todos nós sabemos a importância que tem a oração, o poder que a oração tem, né? Então, tipo, faça isso. Depois que a pessoa não quis ouvir, pergunte o nome dela, né? Tudo legal. E quando você for no seu devocional, lembre dessa pessoa, ore por ela, porque com certeza vai aparecer mais pessoas evangelizando ela e nós sabemos que é o desejo de Deus salvar essa pessoa também, né? Que Jesus conceda uma nova oportunidade para ela. Sim, exatamente. Pra gente poder finalizar então essa conversa, eu queria que você contasse pra nós uma experiência que você teve com o evangelismo. Fala, mano, essa experiência me marcou, foi o que queimou meu coração e me impulsionou a continuar nessa área do evangelismo, assim, né? Então, como eu falei, eu sempre fui muito tímido. Sempre tive muita vergonha, então no começo sempre foi difícil para mim mesmo essa questão de falar com outras pessoas ou com pessoas que eu não conheço. Mas é aquilo, a gente não pode esperar um ambiente favorável perfeito. A gente tem que obedecer e ir mesmo. Mas na minha primeira viagem missionária com jovens mochileiros, lá em Aracaju, Sergipe, no primeiro dia de ação de evangelismo no bairro, eu abordei uma senhora, e essa senhora foi a que mais me marcou, não esqueço o nome dela, Dona Elisa. A gente estava fazendo abordagem de casa em casa mesmo, porém havia muitas casas com os muros altos, fechadas, então a gente tinha que tocar o interfone. Porém, algumas casas não estavam abrindo, algumas estavam fechadas, que era próximo ali a um ponto turístico, enfim, pessoas que vinham de fora. E as casas estavam fechadas, muitas sem ninguém. Porém, essa senhora não estava em casa nenhuma, ela estava andando na calçada e eu dei de frente com ela. Eu e a Gabi da Paraíba, salve Gabi se você ver esse vídeo. A gente estava em dupla nesse dia e a gente tocou no interfone, porém ninguém atendeu e eu virei. Quando eu virei para seguir na rua, essa senhora veio de frente. E essa senhora ela já veio com os olhos com lágrimas e aquilo me espantou, porque eu nem mesmo tinha dado um bom dia para ela e ela já estava tocada, né? Então o Espírito Santo já estava tomando o coração dela e ali amolecendo o coração dela, né? Já estava tocando o coração dela. Já veio tipo de um encontro, né? Já veio um encontro e eu nem mesmo tinha falado bom dia, a gente nem tinha se apresentado, ninguém tinha abordado ela, mas ela já estava sendo tocada pelo Espírito Santo. E quando eu conversei
conversei com ela, ela compartilhou algumas coisas da vida dela. Ela não é de Sergipe, ela é carioca, estava lá de férias e era o último dia dela na cidade. E aí quando a gente começa a fazer a pesquisa, começa a desenvolver o assunto, a conversa, ela compartilha algo a respeito do filho dela, né? E ela era cristã, porém no evangelismo nós somos usados como instrumento, não só para aqueles que não conhecem, mas muitas vezes para renovar a fé de quem já conhece. Isso acontece muito. Então ela compartilhou algo do filho dela e sobre o ponto em comum que a gente já comentou aqui. Eu vi a minha mãe nela, porque um dia foi a minha mãe orando para que o filho dela estivesse no caminho certo. E essa era a posição daquela senhora. Ela estava orando para que o filho dela fosse para o caminho certo. E aquilo me tocou e a gente compartilhou de uma emoção. Porque um dia foi minha mãe na posição dela. Já entra aquele negócio de ponto em comum, né? Ponto em comum. E aquilo mexeu muito comigo. Logo no primeiro dia do evangelismo, da viagem. E algo sobrenatural que aconteceu foi que ali no meio da conversa, do assunto já sobre a família dela, o Espírito Santo me usou para falar sobre como ela ficava no quarto dela. E isso nunca tinha acontecido comigo, então eu não sabia se ela ficava mais espantada ou se eu, né? E eu fui usado ali pela graça de Deus e como instrumento, e eu falei, sabe quando você fica dessa forma na sua cama? E isso foi algo do Espírito Santo, porque eu nem tinha pensado nisso, simplesmente saiu pela minha boca. E ela falou, realmente, eu fico exatamente assim. Então ela se emocionou, eu também, a gente pôde dar um abraço. Eu tenho uma foto dando um abraço nela até hoje, e eu guardo essa foto porque foi a abordagem que mais me marcou, assim, sobre ponto em comum, sobre algo sobrenatural, sobre ser um instrumento. Foi uma junção de tudo. E logo no primeiro dia, eu estava muito nervoso, travado, eu não estava conseguindo nem dar um bom dia, mas é o Espírito Santo que guia e é isso. Meu Deus, forte, hein? Forte. Não, é pra você ver, né? Tipo, a primeira experiência dele, tipo, já é algo que marcou ele. Mesmo com a experiência que você tem hoje, mas você lembra do primeiro dia, né? Então, tipo, entra naquela questão novamente, de dar o primeiro passo, tipo, vencer as suas barreiras, vencer o seu medo, porque, cara, você, como ele falou, tipo, foi algo que o Espírito Santo, tipo, revelou a ele, né? Mostrou, e, tipo, ninguém sai, tipo, do evangelista falando, ó, Deus vai me dar uma revelação. Não, é algo, tipo, sobrenatural, é, tipo, a vontade de Deus, e é por isso que a gente volta naquele ponto, e é importante a gente estar sempre sensível, né? Sempre sensível, saia, antes de sair para uma ação, tipo, faça uma oração, né? Pede para Deus te usar, fala, Deus, me dê um coração sensível, uns olhos sensíveis para mim enxergar os teus sinais, as tuas maravilhas, me dê um ouvido espiritual sensível para eu poder ouvir o seu direcionamento, como aconteceu com o Antônio. E é isso, tipo, é mais ou menos nessa base que a gente tá tentando ajudar vocês com essas experiências que a gente puxou também. Mas, cara, ó, evangelize, saiba que isso é algo que Deus tem preparado para você, tá? Ao contrário disso, isso é uma mentira satânica, né? Porque é o próprio Jesus que veio dizendo, olha, vão e preguem. Se alguém falar pra você, pare de pregar, mano, não pegue essa palavra pra você, repreenda e creia que você é um canal de bênção e Deus, ele conta com você, Deus, ele quer te usar para poder transformar todo o ambiente que você está inserido. Beleza? Antônio, irmão, obrigado, mano. Obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz mesmo. Deus abençoe você que está assistindo. Se esse vídeo foi um canal de bênção para você, não fique só para você, compartilhe com mais alguém, deixa Deus te usar aí também. Eu gostaria que você também abençoasse esse canal, deixando o seu like, compartilha com alguém. Comenta aí alguma dúvida que você tem, comenta aí também alguma experiência que você teve para a gente poder estar compartilhando também momentos. Compartilhe os seus momentos conosco também, porque a gente compartilhou os nossos, que com certeza vai te edificar. Compartilhe o seu para poder edificar nós também, tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Falou!